Bem-vindo a mais uma aula. Hoje, de forma prática, rápida e objetiva, eu vou trazer para você como formalizar o núcleo de segurança do paciente do seu serviço de saúde. Se você está estruturando o núcleo de segurança do paciente no seu serviço, ou porque ele ainda não existe, ou porque o que existe, ele na verdade não traz os resultados do seu serviço de saúde, fica nesse vídeo até o final, que você vai aprender de forma bem prática e objetiva quais são os passos para formalizar o núcleo de segurança do paciente aí do seu serviço de saúde. Primeiro, o núcleo de segurança do paciente, ele precisa então ter um perfil de comitê ou comissão. Então, o que é isso, Fabiana? Esse perfil de comitê e comissão é onde a gente estrutura como é que esse núcleo de segurança do paciente ele vai funcionar. Fabiana, eu já posso utilizar uma comissão já existente no meu serviço para também tratar as ações de segurança do paciente dentro dessa comissão que já existe? Pode. A legislação, que é a RDC 36, ela inclusive até diz que isso é possível. Então, você pode fazer. Porém, eu não sugiro que você faça, porque as ações para a segurança do paciente, elas são tão intensas, em alguns casos complexas e tão necessárias no serviço de saúde, que o ideal para que você tenha melhores resultados é trabalhar o núcleo de segurança do paciente de forma independente. Quando eu falo trabalhar o núcleo de segurança do paciente de forma independente, eu não quero dizer que o núcleo de segurança do paciente não deva ter interface com as demais comissões, muito pelo contrário. O núcleo ele precisa ter interface com todas as comissões do serviço de saúde, aquelas que estão relacionadas à segurança do paciente, seja de forma direta ou indireta, aquelas que estão relacionadas a questões de assistência, de avaliação de práticas assistenciais ou de outras práticas administrativas ou de processos de apoio que vão então interferir e promover a segurança do paciente. Porém, se o núcleo de segurança do paciente tiver a comissão independente, ela vai conseguir então trazer melhores resultados, porque as ações serão mais focadas na segurança do paciente no seu serviço de saúde. Então tá, então organizou aí um time, compôs então essa comissão ou esse comitê. O próximo passo então é fazer a formalização desse comitê, desse núcleo de segurança do paciente através da descrição de um documento. Esse documento pode ser, então, um ato de nomeação, onde o serviço de saúde, a diretoria, principalmente o responsável técnico do serviço de saúde, ele vai, então, chancelar através de um documento normativo, dizendo quem são os profissionais que vão compor o núcleo de segurança do paciente. Aí fica outra sugestão, outra orientação para você. Núcleo de segurança do paciente somente com um profissional não é o núcleo de segurança do paciente. É lógico, se a gente olhar de acordo com o tamanho do serviço de saúde, com a complexidade do serviço de saúde, se eu falar, por exemplo, numa clínica oftalmológica, uma clínica pequenininha, onde a gente tem um número de atendimento pequeno, né? Atendimento só ambulatorial. Faz sentido eu ter um núcleo de segurança com 10 profissionais? Não, até porque a gente nem vai ter 10 profissionais para fazer essa representatividade do núcleo de segurança do paciente. Porém, o núcleo de segurança do paciente precisa ter uma integração aí de minimamente 3 profissionais. Eu falo minimamente 3 profissionais, mas de acordo com o perfil, complexidade do seu serviço de saúde, a quantidade é muito maior. Então, por exemplo, tem que ter um enfermeiro, porque o enfermeiro ele tem essa visão sistêmica do todo, interage com todas as áreas. Inclusive, também uma sugestão do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, que o enfermeiro, ele então vai ser o gestor de segurança desse núcleo. Ele vai ser então responsável pelo núcleo de segurança. Pois bem, então um enfermeiro precisa ter um farmacêutico, se existir esse farmacêutico aí no seu serviço de saúde, se o perfil do seu serviço então ele comporta um farmacêutico, é importante que o farmacêutico contemple ou faça parte do núcleo de segurança do paciente, um nutricionista, um profissional médico, que pode ser o responsável técnico ou outro médico aí designado pela alta direção, um médico que vai engajar e que vai também desdobrar todas as ações que são discutidas para o corpo clínico como um todo. E também um grande ganho que o serviço de saúde tem é quando ele insere um técnico de enfermagem no núcleo de segurança do paciente. Esse técnico de enfermagem precisa ser um profissional engajado, um profissional que cumpra e que atenda as boas práticas do serviço de saúde, um profissional que tenha aí uma influência nos demais profissionais que ele tem interação. Então, esse profissional ele vai trazer a visão do dia a dia e que isso vai contribuir de forma muito significativa para as discussões do núcleo de segurança do paciente.
Então, voltando ainda no ato de nomeação. Esse documento que o Serviço de Saúde vai elaborar e que tem que ser assinado, então, ou pela diretoria ou pelo responsável técnico, nesse documento, o Serviço de Saúde ele vai, então, relacionar os profissionais que vão fazer parte do núcleo de segurança do paciente. Depois, então, dessa formalização, através desse documento, desse ato de nomeação, o Serviço de Saúde ele precisa criar um documento que pode, inclusive, ser chamado de regimento interno. Esse documento ele vai dizer como é que o núcleo de segurança do paciente vai atuar no serviço de saúde. Então, vai falar das reuniões, da periodicidade das reuniões, vai relacionar as principais atribuições, as principais responsabilidades, vai falar do fluxo de atendimento do núcleo de segurança do paciente, como é que ele interage e se relaciona com as demais áreas e vai falar especificamente como é que ele também vai fazer o reporte daquilo que acontece no serviço de saúde para os órgãos competentes. Por exemplo, quando a gente está falando do Notivisa. Então, no regimento interno, precisa falar também que o serviço de saúde, ele vai designar, então, os profissionais específicos dentro do núcleo de segurança do paciente para fazer essa tratativa, para serem os responsáveis por esse reporte, então, junto aos órgãos competentes, por exemplo, a vigilância sanitária, tá? Outro documento que o Serviço de Saúde precisa ter, que vai contemplar esse processo de formalização do núcleo de segurança do paciente, é construir ou uma política de segurança do paciente ou um protocolo de segurança do paciente. Nesse documento, o que o Serviço de Saúde precisa contemplar? Precisa ali estabelecer minimamente o fluxo de notificação, que quando a gente olha lá, quais são as principais responsabilidades do núcleo de segurança do paciente? É realizar a gestão de notificação, elaborar o plano de segurança do paciente e também monitorar as metas de segurança do paciente. Então, são minimamente essas 3 grandes responsabilidades e atribuições do núcleo de segurança do paciente e que o Serviço de Saúde precisa formalizar, então, essa rotina dentro de um documento que pode ser chamado como política de segurança do paciente, tá? Já falamos, então, da composição, que é muito importante que o Serviço de Saúde, então, coloque no núcleo de segurança do paciente profissionais que estão engajados, que tenham conhecimento minimamente de análise de incidentes, que conheçam de gestão de risco. E se os profissionais não conhecem, pode integrar esses profissionais no núcleo de segurança do paciente, porém o serviço de saúde precisa garantir um processo de capacitação para esses profissionais, para que eles de fato sejam os grandes guardiões da segurança do paciente até que eles consigam, então, disseminar melhor uma cultura de segurança no serviço de saúde, tá? Lembrando, as reuniões que forem realizadas, todas elas precisam gerar ata e a partir da geração dessas atas, o serviço de saúde vai reter essas atas, porque quando receber a visita de um órgão ou da vigilância sanitária ou de algum outro órgão que venha, então, fazer alguma fiscalização no serviço de saúde e procurar pelo núcleo de segurança do paciente, minimamente esses documentos precisam ser apresentados, que é o ato de nomeação, um regimento, a política ou protocolo de segurança do paciente e também as atas que vão comprovar que o serviço de saúde, então, ele está realizando as reuniões de forma periódica de acordo com a periodicidade e a frequência que foi definida no seu serviço de saúde. Gostou dessa aula? Então, de forma prática, rápida e objetiva, eu trouxe para você como formalizar o núcleo de segurança do paciente no seu serviço de saúde para que, de fato, você atenda a legislação, que é a RDC 36, e também organize os processos de acordo com a necessidade e a obrigatoriedade que o seu serviço de saúde tem de implementar aí os processos relacionados ao núcleo de segurança do paciente. Tem alguma dúvida ainda em relação à formalização do núcleo de segurança do paciente no seu serviço de saúde? Se tiver, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, porque aqui você sabe, a segurança do paciente é na prática. Eu te vejo no próximo vídeo.